Vamos lá. Vamos falar sobre algumas fontes de energia da Europa, né? Vou deixar nosso slide aqui bem bonito para a gente falar um pouquinho sobre ele, sobre essas fontes de energia. Eu pedi para vocês, a gente vai ter 2 slides mais ou menos, mas a gente vai ter, tem aqui uma coisa riquíssima no livro que são tabelas. Então, olha, a primeira fonte de energia, né, que a gente vai falar é sobre as hidrelétricas. Qual é a parte complicada de produzir, de construir uma hidrelétrica? Mas quais são as vantagens também? Olha, a parte complicada é que exigem grandes investimentos, né? São grandes obras de engenharias aí para construir essa hidrelétrica. Nesse sentido, a infraestrutura é muito cara, mas depois de pronta, por décadas geram custos baixos, por causa da manutenção que fica baixa depois de construída. O investimento, o gasto mesmo, é para construir. Manter fica mais tranquilo, porque ela gera muita energia depois de um tempo, né? Mas isso também vai mudando, vai variando de acordo com o nível pluviométrico, ou seja, com o nível de chuvas. Tem vários impactos ambientais também com a construção de uma hidrelétrica, como, por exemplo, inundação, né? A gente tem que inundar áreas muito grandes para a construção dessa hidrelétrica. Então, florestas são extintas, cortadas ou submersas. Então, eu tenho danos ambientais muito grandes aí. Perda de biodiversidade, é claro, né? Nós temos aí a perda de árvores e de animais que moravam nessas florestas que são extintas a partir da construção da hidrelétrica. Nós temos aí gás metano e sulfídrico também na atmosfera sendo emitidos. Então, se jogar um fósforo, vai explodir tudo. Oi? Se tem gás metano, então acho que deve ser um nível baixo, porque se jogar um fósforo, Mas assim, explode. o nível que tem já é poluente, né? Na atmosfera. Perda de sítios históricos e deslocamento da população indígena. Então, muitas pessoas que moram nessa floresta, principalmente a população indígena, é deslocada, é retirada, né? Ali ninguém respeita a cultura, ninguém respeita o sentimento de pertencimento ao lugar dessas pessoas. Imagina, do nada, Nicole, chega uma pessoa na tua casa e diz assim, olha, Nicole, é o seguinte, a gente descobriu petróleo aí no teu terreno e você vai ter que sair de casa, você vai ter que procurar outro lugar para morar. De um dia para o outro. Assim, você vai ter que pensar, meu Deus, e agora? Minha avó mora do lado, meu amigo mora ali, eu moro perto da escola, eu vou ter que sair de tudo isso para um lugar que eu nem conheço. Então, acontece exatamente isso, é bem complicado, acontece exatamente isso, né, com as pessoas. Góis, o que andas fazendo aí tão concentrado? Me conta. Góis, diga aí agora. Ué, nada, eu tô aqui de boas. De boas. Vamos lá. Quais são as vantagens e as desvantagens das hidrelétricas? Olha, fonte, né, uma fonte de energia renovável, então isso é vantajoso. O processo de produção de energia não emite gases de efeito estufa, né, gases que vai causar grandes danos no efeito estufa. Só que as desvantagens é a variação na produção de energia, né, por causa da pluviosidade. Em épocas de estio, os reservatórios produzem menor quantidade. Outra vantagem, os reservatórios da usina podem ser utilizados para diversos fins, como consumo humano ou para irrigação agrícola, produção de peixes, camarões ou molúsculos, implantação de áreas de lazer e pousadas. Então, aquela retenção de água que eles fazem, essa parte aqui, ó, pode ser usada para inúmeras coisas. Só que eu tenho a perda da biodiversidade, animal e vegetal para construção. Então, eu tenho vantagens e desvantagens. Regulariza a vazão dos rios, mas causa soreamento das barragens. Ou seja, vai muito sedimento para as barragens, causando soreamento. Baixo custo de manutenção e de operação, depois dela pronta, né, da hidrelétrica pronta. Só que, por outro lado, a diminuição do volume de água dos rios. E não sofre com variação no preço do petróleo no mercado internacional. Só que aí eu tenho redução de espécies de peixes, tendo em vista que barreiras dos reservatórios impedem a piracema. Gente, estamos falando da Europa, né? A produção hidrelétrica, ela é bem vista em alguns países. Veja na página 177. Na Ásia, os grandes rios do planeta amarelo, né?
o Yangtze e o Yangtze da China, ou o Ganges mesmo, eles propiciam, eles facilitam o surgimento de hidrelétricas ali, a construção de hidrelétricas. A China tem a maior geração do continente, né, de energia, seguida pela Rússia, Índia, Japão, Vietnã, Turquia e Paquistão. Já na Europa, os países que produzem energia elétrica são quem? São quais? E aí, pessoal, qual é aí? Suécia, França, Itália, Austrália, Espanha, Suíça, Noruega, Rússia. Isso. Principalmente por causa do relevo. Então, relevos acidentados facilitam, eles dão umas forças à queda de água e, consequentemente, também facilitam, ajudam na produção de energia. Vamos na página 179, para a gente falar sobre as fontes de energias termonuclear. Chernobyl. Todo mundo lembra de Chernobyl, né? Que página? Não, eu não me lembro. 179. Chernobyl. Melhor energia solar. 179 é? Isso. Então, olha, essas fontes são as fontes mais caras de energias obtidas de se produzir a termonuclear, né? Existe um grande cuidado, a manutenção também é cara, e a gente tem como a fonte principal de energia, né, urânio. Urânio. Isso. Então, materiais precisam ser enriquecidos, mas que têm grande radioatividade. O que aconteceu em Chernobyl? O gerador 4, eles foram fazer um teste lá de rotina para saber quanto estava gerando. Aí eles desligaram o sistema de segurança desse gerador. Cada gerador tem um sistema e eles desligaram. Aí no que ligou, ele começou a produzir, e como estava com o sistema desligado, não parou de girar. Aí nesse negócio esquentou, passou da temperatura da superfície do Sol e explodiu. Gosto de geografia, né, Luciano? Graças a Deus. Então, exatamente isso. Então, olha, a energia termonuclear ela é obtida, né, a partir de minerais radioativos não renováveis, como urânio, plutônio, né, esses tipos de recursos minerais. Se praticar de maneira correta, a gente não tem grandes danos. O problema é o seguinte, é o descarte do lixo radioativo na Terra, né, que ele vai para o oceano ou para o subsolo, mas é um material que demora muito, que os efeitos ainda duram tipo 250 mil anos dentro da Terra ou dentro do mar. Então, o efeito da radiação, é muito grande. E é um dos grandes problemas, né, da geração de energia termonuclear. Vamos lá na página 180 para a gente ver as vantagens e desvantagens dessa energia. Não contribui para o efeito estufa e outros fenômenos climáticos. Pode ler, Matheus. Góis, pra gente. Pode? Pode? Eu começo pelas vantagens ou ler da parte de cima? Olha, você lê as vantagens e o Luciano lê as desvantagens. Eu não posso não. Ah, o Luciano pode não? Sim. Ah, não tem livro. Vamos lá, quem gostaria de ler com o Matheus? Lê aí com o Matheus aí, ó, vocês aí. Pode ser quem? Gabi. Gabi, então, olha, o Matheus lê uma vantagem e você lê a desvantagem, tá bom? As vantagens são assim, não contribui para efeito estufa e outros fenômenos climáticos, pois não emite gases como enxofre, nitrogênio, cinzas, dióxido de carbono e entre outros. Agora é a Gabi, com a desvantagem. É de Isso. Entendi. Os resíduos radioativos necessitaram de um depósito por períodos prolongados e profundos
na terra. Altos custos. Não, agora é o Ah, Matheus. é de um em um. É um você e um ele, entendeu? Pode ser instalada em áreas reduzidas, quando comparadas com as usinas hidrelétricas. Vai lá, Gabi. Gabi? Altos custos para o isolamento das usinas nucleares desativadas. Em condições normais de funcionamento, não causam maiores prejuízos ao ambiente. Processo de produções de energia mais cara, já conhecido. O urânio é um dos minerais mais abundantes entre os recursos energéticos da Terra. Emissão de radioatividade por milhares de anos de resíduos classificados como de média ou de alta Periculosidade. é isso aí mesmo. O urânio é altamente energético. Escase e locais apropriados para o armazenamento de grandes toneladas de resíduos radioativos. Radioativos. Olha, Matheus. Opa, facilidade de transporte e manipulação do urânio e dos resíduos radioativos devido ao seu tamanho reduzido. Quando ocorrem desequilíbrios nos processos de funcionamento e produção, pode causar acidentes que interferem em roubo. Não vai, cara. Gente, pode desligar o áudio, por favor? Vamos Quem lá. tá com o áudio ligado aí? Era uma... Eu nem vi, eu desativei o som. Será que era a Gabi? Não, não era não, a Gabi. A Gabi não era. Acho que era o Matheus Barbosa. É o Matheus Barbosa. Gente, então, olha, a gente tem todas as vantagens e desvantagens. A gente vê que é uma energia super cara, que tem sim suas vantagens, mas se alguma coisa der errado, as consequências são muito grandes, os danos são muito grandes e duradouros. Então, e aí a gente tem uma tabela, né? Olha, se na eletricidade a gente tem China e Brasil liderando com primeiro e segundo lugar, na energia termonuclear nós temos os Estados Unidos e a França liderando esse ranking. O Brasil também tem energia termonuclear em vários países do mundo, né, em vários continentes, produzem energia termonuclear. Fontes de energia termoelétrica. Como é que acontece? Olha, ela acontece pela queima de resíduos, né, de natureza fóssil, de origem fóssil, não renováveis também. E aí a gente tem um aquecimento, né, da água das caldeiras para geração de vapor. Quais são as vantagens da energia termoelétrica e as desvantagens? Quem vai agora? Eu posso ir? Quem? Emily Esther. Emily, vamos lá, e você? Vai nas vantagens e eu vou nas desvantagens, tá bom? Certo. Rápido processo de montagem e desmontagem, podendo ser deslocada para qualquer lugar em que haja necessidade. É produzida a partir de recursos não renováveis. Poluição atmosférica por gases de efeito estufa e causadores de chuvas ácidas. Pela facilidade de construção, é instalada próxima aos centros de consumo, sejam urbanos ou industriais. Pode ler o segundo também, está no mesmo quadro.
Atende bem aos países que não possuem diversidade de recursos energéticos. O descarte da água utilizada no resfriamento das turbinas causa desequilíbrio na fauna e na flora de rios e oceanos, com perdas de biodiversidade. Vamos lá. E não depende de estruturas gigantescas e caras e não consome recursos hídricos. Mas tem altos custos na produção para países que não são ricos em combustíveis fósseis, como carvão mineral ou gás natural, por exemplo. Então, gente, a gente falou aí sobre algumas fontes de energias, né, renováveis e não renováveis, mas aí na página 186 a gente tem outras fontes de energia também que podem ser usadas sem grandes danos ambientais como as que a gente falou. Olha, se a gente tem a hidrelétrica, por exemplo, a gente tem uma perda de biodiversidade muito grande pela contenção da água. A energia nuclear, a gente tem os perigos, né, de algo dar errado e a gente ter a radiação aí atuando por muito tempo, causando diversos efeitos. Além da caristia, né? É super caro instalar uma termoelétrica. Uma termonuclear, perdão. Já falando da termoelétrica, a gente tem, né, o uso de fontes não renováveis, como carvão, né, que tem que aquecer as turbinas, mas eu também preciso de muita água para resfriar. Então, existem as vantagens e as desvantagens. E agora a gente está falando de uma fonte de energia renovável, né, que são energia eólica, por exemplo, energia solar, como acho que foi o Luciano ou foi o Matheus que falou, olha, bom mesmo é energia solar. E aí a gente tem algumas fontes de energia já sendo utilizadas pelo mundo, né, principalmente em países bem desenvolvidos, já que também geram custos, como a energia eólica, energia solar, energia geotérmica também, que são utilizadas. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não? Por enquanto, não. Tá de bom. Tá de boa? Então, meus amores, olha, hoje nós encerramos a Europa. Tem alguma coisa, indústria, em relação à indústria, comércio, aspectos físicos, clima, vegetação, relevo da Europa. Vocês têm alguma dúvida? Tá de boa. Ótimo. Então, a próxima aula a gente já vai começar. Outro continente, capítulo 6, que é a diversidade natural da América. E aí a gente vai pegar um pouquinho pesado nesse capítulo, porque ele é enorme. E fala sobre o nosso continente, né? Vamos falar sobre a América Latina, América Anglo-Saxônica, sobre como é dividida a América. Então, próxima aula a gente vê isso, tá bom? Eu vou fazer a chamada de vocês e vou liberar vocês, para vocês terem um tempinho para aula de gramática, tá bom? Isso se tiver aula de gramática, porque a professora